Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Donos da Bola, agora também aos sábados, às 18h50 até 7h20 da noite. E você sabe que de segunda a sexta nós temos o horário do meio-dia, meio-dia e meia até a 1h30. E nesse programa especial de sábado estamos recebendo nada mais, nada menos do que Fernando Carvalho, que um dia um amigo, tamanha era a sua importância para o Internacional, batizou de Deus. Eu sei que essa história já deu confusão, mas com o Fernando Carvalho nós vamos abordar outros assuntos, junto com Walter Júnior e com Daniel Oliveira. Presidente, vou lhe fazer uma pergunta que o Marcão, nosso cinegrafista, fez há pouco. O senhor vibrou muito com o Campeonato Gaúcho, ainda lhe dá prazer comemorar o Campeonato Gaúcho? O senhor vai para Guete, depois de ter sido campeão da América, campeão do mundo. Boa noite, presidente. Bom, boa noite, Rec, boa noite os telespectadores da Bandeirantes, Walter, Daniel, um prazer muito grande estar aqui. Eu comemorei meu primeiro título como dirigente, um EFIPAM em Santiago, aliás, uma EFIPAM em Alegrete, gol do Marcos, e o principal jogador em campo foi o Daniel Carvalho. Nesse time jogava o Daniel Carvalho e o Saraiva. Eu me lembro da narração do Zé Aldo Pinheiro, que é companheiro de vocês aqui hoje. Foi uma grande vibração, porque foi o meu primeiro título como dirigente de categoria de base. Então, comemorei aquele título e comemoro todos os outros que vierem pela frente. É a mesma coisa, claro que Mundial, claro que Libertadores, claro que Sul-Americana e tantos outros que a gente participou. Eu hoje, como torcedor apenas, e torcendo pelos meus amigos, torcendo pelo meu clube, sempre comemoro, e mais uma vez, contra o Juventude, esse 3-0 de domingo passado foi uma comemoração intensa também. Fui para casa depois, não estou podendo cometer muitos excessos nesses dias. Pois andou doente, né, presidente? Tive aí vamos dizer assim, pela minha falta de precaução, comendo demais, e carne demais, e churrasco demais, acaba afetando o funcionamento, e isso me fez com que eu tivesse um pequeno mal-estar aí, acabei tendo que cumprir certas regras, e essas regras me impedem de tomar cerveja, de tomar vinho, e por isso a comemoração foi não tão eufórica como normalmente mas foi uma comemoração como deve ser. Seguindo falando de gauchão, quando se ganha, a senhora disse que o senhor comemora, mas e quando se perde o gauchão, a frustração é maior do que a alegria de quando se ganha? Eu nem me lembro a última vez que eu perdi gauchão. Não me lembro. O senhor está muito marcado. Eu posso lembrar o senhor, se o senhor quiser. O senhor não vai querer dançar valsa como fez o Sacha. Não, estou brincando. Eu, quando perco, eu fico abatido. Eu, quando menino, eu estudava no Colégio Rosário, não é trocadilho isso aí, não é brincadeira. Não, mas também ninguém ousaria. Eu passava 2, 3 dias sem aula. 2, 3 dias sem aula. E agora, quando eu perco, nessa época, mesmo já com mais de 60 anos, é a mesma coisa. Eu fico abatido, fico triste, não leio jornal, não escuto vocês. Entendeu? Eu passo 2, 3 dias sem me inteirar dos acontecimentos. É assim, normalmente é assim. Mesmo que o senhor seja viciado em informação, né? Mesmo que eu seja viciado, eu dou uma olhada na internet, agora está mais fácil, passo por alto. Quando eu vejo alguma coisa ruim ali, eu já tiro fora, já vou para o outro lado. Daniel. Não, minha pergunta é em relação a esse título do Inter. O senhor considera que de fato foi o melhor time que ganhou o campeonato? Considero. Acho que o Grêmio, até metade do campeonato, ele vinha tendo excelentes atuações, mas a partir do jogo de São José que eu assisti, que o Grêmio foi amplamente dominado pelo São José, mercê de uma estratégia muito adequada pelo China Balbino, marcou muito o meio-campo, jogou no contra-ataque, deixou o Grêmio tocar a bola de uma forma ineficaz, sem penetração, e acabou nos contra-ataques fazendo os gols, e venceu muito bem ao Grêmio. Aí, quando o Grêmio jogou contra o Juventude a primeira partida, eu assisti também, e também o Juventude foi melhor do que o Grêmio, embora o Grêmio tenha tido um time misto, com poucos reservas, é verdade, mas um time misto, poupou alguns jogadores. A atuação do Juventude ali foi muito adequada e conseguiu suplantar o Grêmio. E o Internacional, que teve altos e baixos no decorrer da competição, a partir do momento que o Andrigo, eu vi antes do programa vocês falarem, acho que o Andrigo foi fundamental para que o Internacional consolidasse uma forma de jogar, e a partir do ingresso do Andrigo na equipe, o Internacional passou a ter supremacia em relação aos seus adversários, passou a jogar melhor e aí acabou conquistando o título. O senhor faz diferenciação do moderno para o pragmático, e está se criando no Argel um projeto de Abel, o nome até é parecido, porque por vezes quando precisa é para dentro dele, se precisar retrair, retrai. Eu até, enquanto o senhor vai falando, presidente, nós vamos recordar aí o ápice da sua carreira, imagens
que eu tenho certeza que o senhor gosta de assistir N vezes. Bom, eu acho que o Argel é um treinador diferente do Abel, diferente do Muricy, embora ele tenha muita semelhança com o Muricy pela trajetória, né? Quando o Muricy chegou no Internacional, ele treinava o Figueirense, não havia ainda treinado clubes de primeira linha, como o Argel. Os dois, né, muito respeitados pelo grupo, a equipe demorou para encaixar o Inter, demorou para encaixar o Argel agora, mas acabou encaixando. E eu reputo o ingresso do Andrigo fundamental para que isso aconteça. Eu aí vou entrar numa questão tática. Eu não gosto de meia que marca pelo lado. Eu gosto de meia que sai de dentro para marcar o lado, mas não de meia que se posiciona lateralmente, como é o caso do Sacha de um lado, o Marquinhos do outro, ou Sacha e Valdívia. Eu prefiro uma marcação central, que os meias se posicionem na parte central do campo e que, eventualmente, partam para marcar a subida do lateral. E o Argel está fazendo isso hoje. E fazendo isso, a equipe começou a render mais e tende a crescer a partir de agora. Quando o D'Alessandro começou a jogar aberto pelo lado direito, não agradava o senhor? O D'Alessandro jogava aberto pelo lado direito, mas eu sempre achei que ele jogava melhor jogando aberto, mas as melhores jogadas dele eram nas costas dos volantes adversários. Quando ele fazia isso, a equipe rendia mais. E quando ele não fazia, acabava não redundando em nada, né? Porque o melhor momento do D'Alessandro, na Copa Sul-Americana e depois durante o Brasileiro, depois na Copa Libertadores, foi tendo esse tipo de função. Quando o Celso Roth assumiu, ele jogava no lado direito do campo, o Tyson jogava do lado esquerdo, mas o Dali jogava por trás dos volantes adversários. Ele não se a posição inicial dele era o contrário, era do lado, mas vinha para dentro, e era por dentro que ele fazia a diferença. Presidente, o senhor tem acompanhado essa discussão da reforma do Estatuto? Do Internacional? Do Inter. Eu acompanhei, assim, por cima, algumas consultas. O que o senhor acha dessa ideia de ter 5 dirigindo o clube? Claro, o presidente, 2 vices eleitos e mais 2 indicados pelo presidente. Eu acho que é um avanço desde que o Conselho de Gestão seja composto sob os auspícios do presidente. Eu acho que numa eleição, tu concorrer 5 vagas, sendo possível tu colocar pessoas que não sejam do grupo diretivo, eu sou contra, porque eu acho que eu sempre digo para os meus companheiros do Intergrande, até mesmo para os meus companheiros que hoje estão apoiando a diretoria, né, tu tem que pensar em reforma do estatuto sendo gestão, não sendo oposição. Porque tu tem que viabilizar a gestão. O clube de futebol, tu tem que viabilizar a gestão. No momento que tu cria um organismo gestor com 5 pessoas que poderão vir de várias correntes, tu pode inviabilizar uma gestão, né? Então, se os 5 gestores forem de um grupo diretivo, né, os 3 eleitos e 2 convidados, eu sou a favor. Acho que é uma evolução, acho que é uma divisão de tarefas e é necessário. Eu, por exemplo, eu só me preocupava com futebol. Eu fazia isso dentro do Internacional no meu tempo de presidente. Aí tinha o Giovanni que cuidava das finanças e administração, o Anápio, tinha o Pedro que cuidava das obras, o Vitório do futebol junto comigo, entendeu? Então, havia praticamente um conselho de gestão na prática, embora isso não estivesse na nomenclatura do clube. E hoje, eu acho que é necessário, sim, é necessário para um avanço, para uma evolução, mas não que haja uma eleição para eleger 5 pessoas. Porque a eleição vai acabar fazendo uma coalizão de oportunidade que acabará na gestão, prejudicará o clube. Presidente, o Inter entra não como zebra, mas o Inter não entra mais como favorito. Que bom, né? Que entrou durante muitos e muitos anos. O senhor acha que naquela época era uma demasia atribuir favoritismo ao Internacional e agora é um pessimismo exagerado, dizendo que não tem chance de título, por exemplo? Não, eu acho que não era uma demasia lá, e às vezes até eu achei isso, até o meu discurso como dirigente, quando participei e reputei o Internacional como favorito, foi uma demasia de minha parte, e hoje eu não acho diminuição demasiada do clube dizer que nós não temos chance. Eu acho muito difícil, eu não sei de nenhuma equipe que seja formada no ano do título, é difícil, ganhar gauchão, eventualmente ganhar uma Copa do Brasil no final do ano, pode acontecer, mas um campeonato por pontos corridos é muito difícil. O Cruzeiro, né? Primeiro título do Cruzeiro, o Cruzeiro começou a montar aquele time com o Alexandre Matos no começo da temporada. Não, ele contratou 8, 9, aquele 10 time jogadores. foi montado antes, o Celso Roth era o treinador, o Alexandre Matos era o diretor. Mas aí uma leva muito grande de jogadores. Mas eu digo montagem de equipe, Internacional, uma estrutura básica completamente novo. Hoje a ideia de futebol internacional é diferente da que era, né? Saiu o D'Alessandro, saiu o Nilmar, saiu o Arangues,
Né? Saíram quantos jogadores? Saíram os craques. Saíram os jogadores de nome, os jogadores que davam qualidade. Agora nós temos jogadores de muita qualidade, mas são muito jovens. Né? E isso faz com que o Internacional tenha que ter um certo percurso para poder realmente ser credenciado como um favorito. O que não impede de ganhar, não está impedido de ganhar, só que é difícil, pela forma que o Internacional armou, e eu concordo plenamente com o que foi feito, quero deixar bem claro. Eu gosto de contratar jogador barato, eu gosto de contratar Fernando Bob, Fabinho. Anselmo foi uma excelente contratação, podem me cobrar isso como uma pessoa que dá opinião. Podem me cobrar também em É o relação primeiro ao grande clube que ele joga, ele jogou em 2 times médios da ele jogou Europa. ele jogou no Palmeiras. Mas não com destaque. Não, né? nenhum destaque. Nenhum destaque. Pois é. Mas é um jogador excelente, pode me cobrar, é um excelente jogador, dificilmente vai deixar de ser titular no Internacional, estou fazendo aqui uma previsão. E o Seixas é excelente também, então são contratações pontuais, como nós fizemos lá atrás, por exemplo, o Wellington Monteiro, o Fabiano Heller, o Índio, que vieram para agregar um grupo e acabaram se tornando titulares. Então eu acredito nesse tipo de contratação. O Vitória e o Pellegrino estão agindo rigorosamente dentro daquilo que eu acho que é adequado, né, mas acho que é difícil que o Internacional consiga o título brasileiro esse ano. O futebol que o Inter vem apresentando, ele é aceitável para disputar um campeonato brasileiro com nível de exigência maior, hein? O presidente responde à questão do Daniel, se é aceitável o futebol que o Inter joga hoje para um campeonato como o brasileiro. O presidente Fernando Carvalho responde logo depois do intervalo comercial. Voltamos com a presença do presidente Fernando Carvalho, com Walter Júnior, Daniel Oliveira, para nosso Donos da Bola de sábado. E você sabe, de segunda a sexta, 12h30 até a 1h30, com o comando do Leonardo Meneghetti. O presidente ficou com uma questão pendente aí. Enquanto o senhor vai respondendo, nós vamos ver a última vitória do Internacional, 2-0 sobre a Chapecoense. Presidente. Eu acho que o Internacional, para começar o campeonato, é claro que tem que evoluir muito. Eu julgo que tem que evoluir muito e vai evoluir com as contratações e até com o crescimento natural que esse clube, que esse time terá a partir de agora. Acho que nós temos que evoluir. O Argel conseguiu, no jogo com o Juventude, criar um tipo de guerrilha, um tipo de atuação de muita marcação, de muito contato físico, mais porque era uma decisão, mas eu gosto desse tipo de futebol. Eu até digo uma frase, né, que é uma repetição do que diz o Capello, que time que não toma gol ganha título, time que faz muito gol ganha partida. Então eu continuo achando isso. O Internacional faz 6 jogos que não toma gol. O Corinthians, quando foi campeão, não tomou gol, ganhou vários jogos por 1-0. Eu acredito que para te chegar num grande time, tu começa assim. E esse é o caminho. E nós estamos chegando lá. Nós estamos chegando lá. Claro que tem um percurso, claro que vai dar, né, uma variada, nós vamos ter altos e baixos, mas a torcida tem que estar ciente, tem que apoiar o seu time, porque o que nós temos hoje em casa, a qualidade que nós temos, nos dá uma antevisão de que a coisa vai ser muito boa no futuro. Esse ano vai ser difícil ainda, mas eu tenho certeza que é um passo para um futuro promissor. Nesse jogo que nós estamos vendo aí, desculpe, Valtinho, o Internacional ganhou com 2-0, 2 gols de Wellington Paulista. Wellington Paulista. No outro bloco, o senhor falou das contratações, de como o Inter tem contratado e elogiou as contratações e falou em contratações pontuais. Mas para um meio de temporada, o Inter vai fazer entre 5 e 7 contratações. Não é uma quantidade demasiada? Eu acho que a contratação deve ser feita de acordo com o grupo que nós temos. Eu fiz uma pesquisa, durante o Campeonato Brasileiro de 8 meses, mais a Copa do Brasil, se gasta 42, 43 jogadores. Porque tem janela, tem lesão, tem expulsão, né? Então são 43 jogadores. O Internacional hoje deve ter 18... Seleção esse ano porque tem a Olimpíada, né? Também. Vai tirar um dos principais, hoje, que é o Valdir. A seleção vai tirar jogador entre cerca de 17 rodadas. A seleção vai impedir que os jogadores entrem em campo no Campeonato Brasileiro. Nós temos hoje 18 a 20 jogadores com condição de titularidade. Tem que ter mais, tem que ter 24, 25 e o grupo tem que ser perto de 30. Eu acho que tem que ser assim. Falou agora do Cruzeiro. Por que o Cruzeiro ganhou o campeonato e ninguém sabe como, com jogadores que não eram, né, estrelas? Porque tinha muitos jogadores que tinham muita alternativa. Por isso que time grande ganha. Exatamente o que tem o Palmeiras hoje. As pessoas falam do Alexandre Matos, realmente ele compra muito jogador, ele às vezes repete característica, mas o Palmeiras é candidato ao título. Se formou ano passado, tem um bom treinador agora, né? Tem um treinador que é estratégico, e o Palmeiras é candidato ao título, exatamente pelo grande número de jogadores que ele tem no grupo, jogadores equivalentes. Para ganhar Campeonato Brasileiro tem que ter grupo grande e de jogadores equivalentes. Essa é a receita. Muito bem, antes que nos xinguem aqui, a Florença Castro
entrevistou na semana passada aqui Paulo Roberto Falcão, que é um nome emblemático do estado do Rio Grande do Sul, não é só por causa do Internacional, Rei de Roma, a seleção brasileira e tudo mais. E repetimos outro jogador do Internacional, o Falcão é ex-jogador do Internacional, porque ele foi a revelação do campeonato. A Florença visitou o Andrigo, ela é a dona da bola. Ele negou o Manchester e o Barcelona para seguir no Inter e conviveu um bom tempo com a reserva. Atualmente, com 21 anos e a tatuagem de um rei no antebraço, ele preferiu esperar e ser protagonista. Hoje, entrevisto Andrigo Oliveira de Araújo. Tudo bem? Tudo bem. Me conta então como é que foi essa ideia dessa tatuagem, por que tu fez isso? A tatuagem que eu tenho é de um rei de xadrez. Além de eu gostar de jogar muito o jogo, eu me trato como esse rei de xadrez porque ele é a peça principal do jogo. Então eu sempre quis ser a peça principal da vida, dentro do campo, fora do campo. E como é que foi vir para Porto Alegre tão cedo? Com quantos anos foi para Porto Alegre? Eu vim jogar com 10 anos, morar com 11. Sozinho? Sozinho, com um colega de alojamento, mas da minha família ninguém. E como é que foi, assim, como é que tu administrou isso? A adaptação deve ter sido muito complicada com 11 anos. No começo foi difícil, porque é a saudade que é normal ter da família, porque tu é muito novo, tu é acostumado com teus pais, então tu sair de uma hora para outra de casa. Se bem que eu já saí com 9 anos para jogar em Passo Fundo, então eu fazia essas viagens já, só que não era morar em definitivo. E hoje em dia, como é que é? Tu mora sozinho aqui? Eu moro sozinho. E como é que tu faz, assim? Tu que limpa a casa, tu que cozinha, como é que é isso? Não, limpa a casa eu tenho a faxineira que vem quando eu chamo, né? Quando eu preciso. E comer eu sempre venho na casa do Alex, que é meu amigo, né? Que a gente tá aqui hoje. Tá falando tanto do Alex, tem que mostrar quem é o Alex. Cheguei hoje. Toca violão também? Não. Não, ele canta, ele passa vergonha junto comigo. Então vamos ter que passar vergonha agora aqui. Ele toca, eu peço desculpa. É. Como é que vocês aprenderam a tocar, vocês dois? Eu aprendi... Tu não toca, só canta? Não, eu só passo vergonha. Eu aprendi a tocar... Foi logo depois que eu cheguei no Inter, com uns 14 anos, acho que eu já tinha ganhado o meu primeiro violão. E aí, eu era muito chato, não sabia tocar nada, incomodava todo mundo, porque no quarto eram 12 pessoas, imagina, 12 moleque ali, e eu enchendo o saco de todo mundo, tentando aprender. E eu sempre gostei de instrumento, eu tenho facilidade para aprender. Se eu tirar uma hora, eu consigo trocar fácil uma música no teclado, eu toco cavaquinho também. Então, eu sempre gostei de instrumento. Aí, com 14 anos, eu ganhei o meu primeiro e aprendi sozinho, não fiz aula nenhuma, nem nada. E além do violão, algum outro hobby, alguma outra coisa que tu gosta bastante de fazer? Eu jogo videogame, nós temos um grupo que joga de noite, o Valdivo, o Ailon e o Vitinho, que temos um grupo que joga videogame sempre de noite. Eu gosto muito de sinuca, eu tenho um amigo meu que tem uma barbearia, que tem sinuca, videogame, aí eu passo lá, às vezes fico o dia lá só pra ficar enchendo saco, jogando sinuca e jogando videogame. Tá, e me diz uma coisa, qual é o recado que tu deixaria pros jovens, tu que tá há 10 anos no Inter e agora foi eleito o melhor jogador do Gauchão de 2016. Qual seria o recado que tu deixaria para um jovem, tão jovem como tu, e que tem um sonho tão grande como tu tinha? Como tu tem, né? Deve ter vários outros. Claro. A tua oportunidade vai chegar, como chegou a minha, e vai de ti, se tu vai aproveitar ou não. Muito bom, grande Florença. Então, não fiquem bravos, gremistas, porque já a gente vai apresentar aí uma atração tricolor. E daqui a pouquinho, no Gol da Memória, tem mais um gol que eu tenho certeza que marcou aí a comemoração do presidente Fernando Carvalho. Presidente, Inter e Chapecoense, tem essa história de toca? Não, acho que não chega. O Inter até ganhou mais vezes do que a Chapecoense, mas tem aquele 5-0, tem o ano passado que o Internacional se encrencou lá também. Mas eu acho que não. A Chapecoense é treinada pelo Guto. A Chapecoense... O senhor foi campeão com o Guto em 2002, né? Fomos campeões. Foi o nosso primeiro titular a partir de 2002, desses 20 que agora nós estamos contabilizando. Né? Era o Guto e o Lisca. Era o Guto e o Lisca. E o Guto é um excelente profissional. Chama atenção, ele fez uma volta cumprida, está de volta a Porto Alegre. E hoje, agora, para enfrentar o Inter, mas certamente o mercado já está reclamando ele em vários clubes grandes de primeira linha.
certamente ele vai ter sucesso na carreira. E a Chapecoense, ela tem uma diretoria que cuida muito de detalhe, cuida muito de questão de elenco. Eles têm um elenco de jogadores maduros, jogadores rodados, poucos jovens, e certamente ela vai ficar ela vai fazer boa campanha. Pode ter certeza que eles farão boa campanha, porque é um time muito qualificado, muito bem treinado pelo Guto. O professor Anderson Paixão é o fisicultor, há 5 anos lá, né? Está horas lá, também é excelente profissional. Então a Chapecoense vai ser um adversário muito difícil para o Inter, porque joga muito fechado e o Inter vai ter dificuldade, porque como nós não temos um centroavante de ofício, para jogar em casa nós teremos dificuldade. E essa dificuldade ela aparecerá no domingo, podem ter certeza. Esse é o tipo de jogo perigoso para a dupla Grenal, né? Se a gente analisar os últimos campeonatos, se deixa de chegar na Libertadores da América ou se deixa de disputar o título por adversários assim, né? Mas a Chape já não é adversário assim mais. Campeão do estado, né? É adversário que vai chegar, vou repetir aqui, entre 10º e 6º colocado eles vão chegar, porque é muito bom time. Quem é mais que pode surpreender desses médios? Santa Cruz, Vitória, América? O América é bem treinado, é um time forte, né? Com o Givanildo. O Santa Cruz é treinado pelo Milton Mendes, que treinou o Atlético Paranaense. O Sport Recife é o Oswaldo de Oliveira, mas se enfraqueceu demais quando o Falcão terminou o ano. Ele tinha uma equipe, né, boa, depois... Mesmo com o Falcão, eles venderam muitos jogadores e não conseguiram repor adequadamente. O Vitória da Bahia, treinado pelo Wagner Mancini, foi campeão lá, mas não vi grandes atuações, né? Foi campeão de maneira polêmica, né? O Bahia reclamou de pênaltis na marcação. O Bahia o Bahia no primeiro jogo perdeu por 2-0. E reclamou de pênalti não marcado, reclamou de expulsão que devia ter acontecido em relação a um atleta do Vitória. O Daronco foi o árbitro. O Daronco foi do primeiro e o Wagner foi do segundo. Então tem uma reclamação forte do Bahia. Eu tenho todas as informações porque o Avancini, o nosso querido Avancini, é diretor de marketing do Bahia, né? Deve estar louco. E lá em cima, presidente? E lá em cima, quem é que vai brigar? Lá em cima, eu acho que os principais times hoje, é o Atlético Mineiro, que tem o melhor grupo brasileiro, para mim, é o melhor grupo. O Palmeiras, que tem um grande grupo também, e um treinador que, apesar de algumas críticas que recebe, também é um reputo de primeira linha. E o Corinthians, porque tem o Tite, né? Esses são os 3 times que vão disputar a ponta de cima. Nós temos mais um quadro que vamos inaugurar a partir de hoje. Semana passada não deu tempo. O Gol na Memória. Resultado que tinha que reverter. Tinha perdido em casa por 3-2, foi ao Olímpico e ganhou de 3-2 e 5-4 nos pênaltis para a festa aí. Esse foi um dos campeonatos... Inter e Renato pelo Grêmio, Falcão pelo Inter, Renato pelo Grêmio, foi um dos campeonatos mais difíceis de reverter, né, presidente? Foi. Parecia impossível. Esse foi o primeiro da série de 6. Exatamente. Lembra Passou bem. rápido esse tempo. Né? 2011. 2011. Aliás, o Inter ganhou os títulos com 6 técnicos diferentes. Isso é outra coisa que chama a atenção. Né? Quem é o melhor dos 6, presidente, desses 6 técnicos aí? Falcão, Falcão Júnior, Fernandão, que não ganhou. Não, é Dunga, Argel, Abel, Falcão, Dorival. São grandes treinadores, né? Eu sou suspeito para falar sobre o Abel, não posso falar sobre o Abel, né? Eu também. Não dá, né? Se ele está na lista, eu escolho ele sempre, né? E entre todos os técnicos que o senhor já trabalhou? Tite. Hoje, né, pela evolução que teve, pelo trabalho que faz, pelo critério, pela postura, eu acho que hoje o Tite alcançou... Eu acho que treinador, nós já tivemos o Muricy como o melhor treinador brasileiro, nós já tivemos o Abel como o melhor treinador brasileiro, e hoje eu acho que o Tite é o grande treinador, né? É o grande treinador brasileiro. Quem é melhor, Inter ou Grêmio hoje? Eu acho que se equivale. O Grêmio teve, no final do ano passado, teve atuações muito boas, que eu cheguei a achar que o Grêmio tinha conseguido superar ao Internacional, principalmente pelas nossas ausências, né? Jogadores que foram embora. Quando foi embora Arangues e Nilmar, nós decrescemos de qualidade, né? São jogadores muito diferentes. Mas hoje eu acho que há uma equivalência, principalmente porque os jogadores do Internacional estão mais acostumados à decisão. Né? São jogadores mais de enfrentar a dificuldade de superar, ao contrário do Grêmio. Uma queima-roupa para o presidente que tem que responder em 10 segundos. O senhor gosta do Roger? É a pergunta que eu ia fazer.
Gosto muito do Roger. Admiro muito o Roger, acho que ele está fazendo um excelente trabalho. É claro que acho que ficou visível pelas entrevistas que ele meio que ficou desprotegido, que ele ficou muito preocupado quando começou a perder. A partir da entrevista pós-jogo com o Juventude, eu acompanho isso e gosto de analisar, ele deu uma demonstração de que ficou meio perturbado. Mas é um excelente profissional. Sábado que vem tem mais. Muito obrigado. Obrigado.